Já pude assistir a nova obra Sexa e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Sexa conta a história de Bárbara, interpretada por Glória Pires. Uma mulher com cerca de seus 60 anos que acabou de fazer aniversário, inclusive, e que tem um filho que a chama de exibida, extrovertida, etc., que uma mulher de 60 anos não poderia andar daquele jeito. Então, ela, triste por seu filho fazer tais comentários em seu aniversário, decide sair por aí pelos bares da região. Com isso, ela encontra um cara mais jovem, começa a se interessar pelo mesmo e dali surge uma relação e uma paixão. Afinal, será que Bárbara, mesmo com todo o etarismo que sofre diante de seu filho e de toda a sua sociedade, conseguirá manter esse relacionamento com essa pessoa mais jovem ou será que não? Sexa é o novo filme nacional do momento, um filme de comédia que mistura drama também, mas isso daí eu vou abordar mais depois. Dirigido, primeira direção aqui, direção de estreia de Glória Pires e também interpretado pela mesma. Sexa é um filme ousado, até mesmo eu diria. Isso porque aqui temos uma obra que se joga nessas comédias, nesse montante cômico e que de fato tem suas tiradas cômicas, é um filme bem jocoso, ele tem suas piadinhas, ele sabe muito bem como dosar isso, é um filme que, querendo ou não, tem muita comédia e tenta se esbaldar nesse tema, né? Todas essas piadas envolvendo o etarismo, né? Não necessariamente atacando, né? Sendo o etarista, não é um filme etarista, muito pelo contrário, é um filme contra o etarismo e ele deixa isso bem claro através do seu humor. O humor aqui que é usado justamente para diluir essas ideias sexagenárias. Então, claro, Sexa dispõe o público a justamente ter todos esses olhares para o seu senso cômico, é um filme que tenta no início focar em uma extrema leveza, ele não se leva muito a sério, muito pelo contrário, ele é bem brincalhão, mas já é possível logo de cara perceber certos planos de câmera, né? Certos enquadramentos muito interessantes na obra. Pires aqui mostra toda uma questão com a idade muito bem enquadrada por essa câmera que constantemente é embaçada, representando, claro, a visão humana deteriorando de leve. Enfim, Sexa já é bem consciente de suas temáticas logo no início, quando tenta abordar as questões, as doenças, as adversidades que podem vir com a idade em meio a essa personagem de Bárbara. Então aqui justamente temos essa lente que por vezes fica um pouco embaçada, mostrando justamente a visão dessa protagonista. Às vezes aqui, logo na primeira cena, aliás, somos mostrados a como a personagem tem uma certa rejeição com ela mais jovem, né, com a imagem dela mais jovem, né, a personalidade dela mais jovem, ela não se vê mais muito disposta ali naquela realidade, né? Ela já se vê como idosa e uma idosa que supostamente não pode fazer nada. Então, mesmo, claro, começando, tem uma abertura bem jocosa, muito carismática, né? Cheia de piadinhas, tiradas, sacadas. Sexa já é bem consciente de si desde o início e consegue muito bem inventivamente mostrar diversos planos que mostram as condições que vêm junto com a idade de Bárbara. Justamente essas condições na visão, na sua movimentação, articulação, etc. O drama aqui em Sexa vai sendo construído aos poucos. Somos apresentados, então, a todas as suas adversidades com seu filho. Toda a conversa que ele tem sobre ela se exibir, mesmo sendo uma mulher de 60 anos. Ela não poderia, segundo o filho, usar roupas de certo tipo, ter uma certa moda, um certo tipo de charme. Não, coisa nenhuma. Segundo o filho dela, já mais velho, né, já com esposa, filhos inclusive, o filho acha que a sua mãe, né, Bárbara, ela tem que se adequar a um contexto de mais pessoa idosa, que fica em casa, etc., que não sai, que não tem uma vida social ativa ou coisas desse tipo, incluindo uma vida sexual, como a própria obra propõe através de seu nome, né? Sexa tem claramente um duplo sentido com sexagenária e com atividades sexuais, e aí que vem toda a questão do filme.
Porque depois de brigar com seu filho e ter a sua noite de aniversário de 60 anos arruinada, a personagem de Glória Pires vai indo de bar em bar, vai saindo assim na noite, até que ela encontra um rapaz que se interessa pela mesma, mas muito mais jovem que a própria. Eles começam a se conversar, começam a trocar números e vai se criando toda uma relação amorosa entre esse casal, uma pessoa de 60 anos, no caso nossa protagonista, e esse jovem de cerca de 30 e poucos anos com uma filha que posteriormente a personagem de Pires vai conhecer. É aí que entra os temas propriamente ditos da obra, aí que começa o segundo, que vai acabar no terceiro ato, toda a questão desse relacionamento, né, essa trama do personagem de Glória Pires se descobrindo através desse rapaz, né, de nome Davi, e que vai justamente dando todo um contexto amoroso para a obra. É daí que vai surgindo certas tensões mais dramáticas, mais românticas, que a obra vai propondo para o público, propondo para o espectador, e é assim que a obra dilui essa comédia inicial e passa a se referenciar mais como um drama com certas pitadas de humor do que somente humor. Eu diria que é muito interessante como Glória Pires aqui dirige a obra, o filme, com certos tons de comédia, mas logo dilui isso, logo fica sóbrio em relação à jocosidade que é mostrada em tela para focar nas questões dramáticas que vem com a idade mesmo. Será que é plausível ela, a personagem de Pires, Bárbara, se relacionar com essa pessoa mais jovem? Será que isso é aceitável? Será que há uma disposição a tal coisa? Afinal, quando ela tiver 70 anos, ele ainda vai estar com seus 40, vai ter que criar sua filha. Isso é proposto, inclusive, pela personagem de Bárbara. Enfim, vão se criando discussões ao redor desse relacionamento que, apesar de ter muito amor, muita paixão, muitas coisas sendo exibidas, né, um ao outro, muito, diria, amor envolvido nessa relação mesmo. São personagens que logo de cara se entendem, se amam, vão criando uma paixonite ali. Será que isso é certo? Será que isso é errado? E é isso que a obra discute em si. Sexa vai se aprofundar então nessas relações entre pessoas que, apesar de terem uma disparidade de idade, conseguem se entender, conseguem se entremear um no outro, conseguem criar uma relação, uma conexão independente de idade. E é aí que ele vai discutindo sobre justamente essas questões de doenças que vêm com o tempo, essa idade que cada vez mais atrapalha a condição humana, atrapalha o amor, mas que também ainda não o inibe, né? Você continua amando mesmo mais idosa e tá tudo bem amar o jovem e tudo bem o jovem amar o mais antigo, o mais idoso. Tem tudo uma questão consensual aqui em Sexa que é muito bem tratada, eu diria. Sexa é um filme que eu esperava justamente uma comédia completamente pastelona, coisas desse tipo, mas não. Sexa é bem sóbrio na sua abordagem cômica, jocosa. É um filme que ele não tenta engrandecer muito bem o humor, mas pro seu segundo e terceiro ato. Ele esquece logo dessa abordagem cômica para justamente focar nesses dois personagens que acabam por ser muito interessantes para a obra. Esses personagens que estão cheios de questões comportamentais pela sua idade, né, pela disparidade de idade. O personagem mais jovem, Davi, é interpretado, se eu não me engano, por Thiago Martins. Ele tem trejeitos mais leves, ele é um personagem mais suave, menos truncado. Já Pires, né, o personagem de Bárbara, ele é mais reservado, mais consentido, ele é mais apagado mesmo da própria obra. Mesmo sendo a protagonista, ela se vê apagada por diversos momentos, mas ela sempre consegue retornar e sempre ter justamente um escopo de esperteza, um personagem muito esperto de Bárbara. E é aí que é criada essa relação, né, de disparidades, de antíteses com essas duas pessoas que supostamente não se entenderiam, mas se entendem mesmo tendo essa questão, eu diria assim, com a idade. Ao final, Sexa acaba sendo um filme que, apesar de justamente não ser uma obra que trata
tudo muito bem. É um filme que, querendo ou não, esquece diversas partes do seu rumo. Ele não se aproveita muito bem dessa história, desse relacionamento. Às vezes, alguns personagens são tirados de tela. Alguns diálogos também são muito aflitantes, eu diria, não são tão bem construídos assim, ficam meio superficiais em certas instâncias. Eu diria que Sex é um bom filme, ele trata muito bem essa questão com a idade, os personagens têm os seus trejeitos, todos são muito bem dispostos em tela pelos seus atores. Acaba sendo um filme que tem muitas qualidades, mas também muitas questões que não me agradaram tanto assim. Então eu vou colocar aqui para Sex uma nota 6.5, é um filme bom, é um filme que eu gostei, um filme muito divertido, muito empolgante, eu diria até mesmo, que tenta criar esses personagens e consegue, muitos deles estão muito bem em tela, o personagem de Glória Pires, o personagem de Davi, etc., mas que justamente ele acaba diluindo um pouco a comédia. Até mesmo somos apresentados o personagem de Cristiane, a vizinha de Glória Pires, que é o senso cômico do filme, é o charme do filme, por assim dizer, no primeiro ato, mas que logo é diluída também, pouco aparece mais pro fim, é um personagem um pouco esquecido, um pouco reservado, e acaba focando mais nessa questão do relacionamento de uma pessoa velha com uma pessoa jovem, nesse contraste e na beleza que isso traz, que acabou sendo bom, mas também teve suas questões com a construção de diálogo, de cena, etc. É um filme que tem suas qualidades, mas eu acho que poderia ter certas questões mais bem trabalhadas. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!